Sejam então todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus nos envolva. E hoje o tema que nos propomos falar é então fluidoterapia na casa espírita, intercâmbio entre os dois mundos. Não sei se, ou melhor, alguns saberão, alguns vêm esporadicamente, outros estão cá e este assunto ainda não foi tratado e por isso achamos por bem falar sobre este trabalho de quinta-feira, especificamente nesta casa é à quinta-feira, noutras casas espíritas poderá ter outro dia, mas o que acontece aqui é um trabalho de fluidoterapia. E como o próprio nome diz, é uma terapia através dos fluidos, uma terapêutica de amor. E é sempre bom a gente recordar ou refletir um pouco sobre este assunto, até porque com alguma constatação vamos acabando por estabelecer um certo hábito, caímos por vezes numa certa rotina e não paramos para avaliar, para perceber exatamente como é que funciona esta questão do dia de quinta-feira, da vinda à casa espírita. Porque ao refletirmos nisso, isso poderá potencializar muito mais os benefícios da nossa vinda aqui à casa. E numa altura em que o tempo se faz tão caro por falta do tempo que temos, aproveitando melhor esse recurso e aproveitando melhor a vinda à casa espírita, é sempre bom então fazermos uma reflexão neste sentido. Iremos então, primeiramente, definir aquilo que é fluido e iremos ver que tudo é fluido, não é? E depois iremos então falar sobre os passos que são dados e aquilo que acontece connosco desde o momento em que a gente entra na casa espírita, no dia de quinta-feira especialmente, para este trabalho de fluidoterapia, para esta terapia de amor, passando então pelo momento da palestra, passando depois pelo momento do passe e depois pelo momento da água fluidificada. Se pegarmos na própria acessão da palavra fluido, é então uma terapia através dos fluidos, é uma transfusão, podemos compará-la a uma transfusão de sangue, porque também a transfusão de sangue é definida como uma transfusão fluídica. E a palavra fluido, portanto, na sua acessão do termo, é algo que, por força de coesão, não é, entre as moléculas, deixam de estar tão coesas e é algo que flui. E ela oscila entre... Existem vários fluidos e vamos perceber que tudo são fluidos e que esta terapia do fluido se aplica em tudo que é composto o nosso ser, na sua plenitude. Nós somos compostos, e isto não é novidade para nós, pelo ser espiritual, o espírito, o perispírito e pelo corpo. E tudo isso são também fluidos. Podemos ver que o fluido, por exemplo, a água é algo fluido e podemos comparar, por exemplo, a água com um óleo, por exemplo, que é algo mais espesso que a água, e dentro dos vários tipos de óleos existem aqueles que são mais viscosos e aqueles que são mais densos. E tudo isso nos dá uma noção de fluido. Tudo isso são fluidos, sendo uns mais opacos, sendo uns mais densos pela força da coesão e das moléculas entre si e outros menos densos. Mas tudo isso são fluidos. No século XIX, quando a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, havia ainda uma outra significação especial para o termo em questão. Chamava-se fluido a toda a forma de matéria. À vista disso, era perfeitamente correto que Kardec aplicasse o vocábulo fluido para se referir às substâncias de natureza espiritual. E isto também pela questão de que uma das respostas dadas no livro da codificação, no livro dos Espíritos, a questão 82, que nos diz o seguinte: será exato dizermos que os espíritos são imateriais? Responderam então as entidades: como se pode dizer
uma coisa, como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação e com linguagem insuficiente? Um cego de nascença poderia definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender bem que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vocês, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Quintessenciada quer dizer uma matéria mais depurada, mais refinada, portanto, que atingiu a quintessência, no sentido de que atingiu a sua purificação máxima. Então, aqui logo vemos que Kardec falava dos fluidos e existia então este conceito do espírito. E o espírito para nós é algo imaterial, algo que não é palpável. Nós não conseguimos, na grande maioria, não os consegue ver. Mas os espíritos dão-nos essa informação de que ele há de ser alguma coisa. E assim entramos então na materialidade do mundo espiritual. Ou seja, os espíritos também são alguma coisa. Ao contrário do que pensávamos, a revelação espírita atesta que o espírito, a alma, a consciência, aquela parte de inteligência que sobrevive a todos nós, tem uma forma própria. E até chega a ser descrita na codificação, como vamos ver, como uma centelha etérea. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, os espíritos têm forma determinada, limitada ou constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Continuando ainda na mesma questão, mas na 88a, essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do claro escuro e opaco ou uma cor brilhante, qual o rubi, conforme o espírito é mais ou menos depurado. Ora, se tem forma, se até tem cor, obviamente que consiste em algo que é material, não visível para nós, porque terá outras propriedades da matéria. Além disso, o ser íntimo, o espírito, tem como que o corpo do espírito, aquilo que falávamos, que era o perispírito, que é o instrumento do espírito. É como se fosse o perispírito, é como se fosse o corpo do espírito. E depois temos o corpo físico. Entre o espírito e o corpo atua então esse perispírito. E todos esses fluidos, como estamos a ver, o corpo, o espírito e o perispírito, são oriundos de um fluido que nós designamos no espiritismo como o fluido cósmico universal. Todos os fluidos, todas as horas, tudo que é matéria, e isto é testado hoje, e podemos lembrar que a doutrina espírita tem 150 anos, é demonstrado pela física quântica, pela medicina quântica, de que tudo isto são fluidos. São formas de um fluido que estão mais ou menos condensados. Tudo isto é energia. Então, e tudo isso vem do fluido cósmico universal. E o que será isto? É a essência de tudo, ou seja, é o próprio Deus. É a matéria elementar primitiva que preenche o universo, que dá origem às formas de vida e energia. Então, nós estamos todos impregnados. Tudo o que é matéria sai deste fluido cósmico universal. Tudo parte daqui. Isto para percebermos os fluidos. Como nos atesta a questão 36. Só para percebermos que o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço do universo. Há alguma parte do universo que não tenha fluido, que não haja alguma forma de matéria, ainda que não seja perceptível aos nossos olhos? Respondem-nos os espíritos. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria e te escapa aos sentidos.
e aos instrumentos. Isto está no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, do livro da Gênese. É então neste sentido que o fluido primitivo, e isto justifica a omnipresença de Deus. Quando nós ouvimos falar que Deus é omnisciente, é omnipresente, ficamos sempre a pensar, mas como é que é possível? Porque nós não temos essa capacidade, não podemos estar em todo lado à mesma parte. Se começarmos a pensar nesta questão através do fluido, de que Deus tem tudo impregnado pelo seu fluido cósmico, que é a fonte primordial de onde tudo se origina, já conseguimos entender melhor a presença de Deus em toda a parte e a omnisciência, aquele que sabe tudo o que se passa. Então, partindo aqui, entramos então no domínio do que o fluido cósmico universal forma uma espécie de oceano cósmico, em que tudo está mergulhado. Ou um campo eletromagnético que se estende ao infinito e dentro do qual tudo e todos agem e reagem incessantemente. Onde tudo, tal intercâmbio que falávamos entre os dois mundos. Pois é por ele que viajam os pensamentos, os sentimentos, as emoções, bem como todas as propriedades da matéria atuam, estando esse fluido sob o domínio e propriedades da matéria, sob o domínio divino. Assim se explica como Deus é dotado de omnisciência, já que a menor ação física ou espiritual interage nesse fluido cósmico. Entendendo então assim, as formas materiais conhecidas na Terra são, pois, estágios mais grosseiros dessa matéria primitiva. Os estágios mais sutis estão presentes nos mundos espirituais e devo lembrar aqui que eu, quando comecei no Espiritismo há cerca de 30 anos, o primeiro livro que me deram para eu ler foi uma coisa muito curiosa. Eu ainda não conhecia o livro Nosso Lar, nem o filme sequer, e deram-me um livro que se chamava A Cidade dos Espíritos. E aquilo também falava de umas colónias espirituais, de uns transportes, portanto havia uns autocarros, e aquilo fez-me uma confusão tremenda, porque eu tinha saído há pouco tempo do seminário. Imaginem, eu estive lá a estudar. E eu ouvi dizer que no céu, que eu idealizava um jardim onde a gente estava sentadinhos, descansadinhos, de papinho para o ar. E ouvi dizer que havia alguns até que levitavam, que nem precisavam dos transportes. Aquele livro era muito curioso, mas aquilo fez-me uma confusão tremenda à medida que fui estudando, e depois, entretanto, conheci o livro O Nosso Lar, e hoje, estudando esta aula, conseguimos perceber esta variação de fluidos, ou esta capacidade do fluido ser transformado por ação divina em vários estados que a gente não conhece e outras formas de vida e de manifestação que para nós chamamos matéria, e noutros espaços poderão ter outro nome, como nós vemos. E é curioso perceber essa variação e como isso varia de acordo com a evolução dos mundos e de acordo com a evolução do próprio espírito. Pronto, mas isto para dizer, e então toda esta história foi para percebermos aquilo que é o fluido cósmico universal e para entrarmos então naquilo que é o fluido vital, que é propriamente a ação da fluidoterapia no centro espírita. Assim, de uma forma muito resumida, muito simples, para não entrar em contextos mais complexos, entramos então no campo da fluidoterapia propriamente dita, que é este fluido vital. E podemos dizer então que há um fluido cósmico universal, fonte primeira e de onde tudo provém. Há um fluido vital, e é esse fluido que nós trabalhamos sobretudo no nosso campo, no campo da Terra, no nosso campo físico, do qual nos servimos para a evolução do próprio espírito. Diz ainda a livro da Gênese, isto para percebermos uma coisa curiosa, que isto para mim até foi novidade. Os corpos orgânicos seriam como verdadeiras pilhas elétricas, que param de funcionar quando essas condições cessam, e isso seria a morte.
Desta forma, passamos a entender que a fluidoterapia na casa espírita é esse tratamento, essa terapia através desses fluidos. Essa terapia no qual nós somos tratados, que pela ação do nosso pensamento e da nossa vontade são manipulados e direcionados a nosso favor. E isto é importante que se diga, que é sempre sobre a nossa ação de pensamento e sobre a nossa vontade, que as entidades depois trabalharão a nosso favor. E o que é que nós queremos dizer então com todo este trabalho? Este trabalho não do calendário, mas este trabalho de fluidoterapia. É que este tratamento é algo que acontece desde o momento em que nós entramos da porta do centro para dentro até ao momento em que nós saímos, e pode-se prolongar dependendo da ação do nosso pensamento e da nossa vontade. Partindo então do entendimento que todos nós estamos aqui na qualidade de assistidos, e muito embora aconteça aqui um outro trabalho que é magistralmente orquestrado pelas entidades espirituais, que é um trabalho que acontece em paralelo, que é com as entidades que estão aqui e que não são visíveis, que é outro tipo de fluido, tem outra presença, não é? Portanto, na grande maioria não é perceptível, mas que ele também acontece. Entidades que muitas vezes nos acompanham e que são aqui trazidas até por nós. Nós às vezes somos os portadores dessas entidades e que são aqui depois também trabalhadas através da fluidoterapia, dos passos magnéticos, da água fluidificada, através da própria palestra. E tudo isto acontece desde o momento em que nós entramos aqui. Mas agora vamos fazer um pequeno exercício. Aqueles que se sentirem à vontade, eu vou pedir que juntem as vossas mãos próximas uma da outra sem se tocar. Vou pedir que se concentrem um bocadinho. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vão mentalizar Jesus. Vão sentir que Ele está direcionando as suas mãos sobre as vossas cabeças. Vão sorrir um pouco e Jesus sorri para vós. Irão sentir a paz, poderão respirar fundo. E a dado momento irão perceber que as vossas mãos parecem oferecer uma certa resistência uma contra a outra. Alguns poderão sentir um leve formigueiro na palma interior da mão. E isto é o vosso magnetismo, o vosso fluido vital. Agradecendo a Jesus, que se despede, levam as mãos ao peito e agradecem por este momento. Uns de uma forma, outros de outra. Alguns puderam sentir essa resistência, puderam sentir essa vibração nas vossas mãos. Outros poderão sentir, até quando chegam e quando se sentam nas cadeiras, algum formigueiro no topo da cabeça. Alguns até poderão sentir alguma vibração mais forte. E tudo isso são fluidos, que às vezes a vida corrida, a vida apressada, não nos permite que nós possamos sentir. E é isso que nós queremos ensinar hoje. Que as pessoas possam perceber que esse fluido está connosco todos os dias, todas as horas. Esse fluido preenche todos os espaços. Isso é que nos dá a vitalidade, isso é que nos dá a vontade, isso é que nos dá a força de podermos lutar, de podermos conseguir, de podermos chegar mais longe,
de podermos vencer as dificuldades. E a consciência de que temos isso connosco pode nos dar muito mais consciência de quando vimos à casa espírita para receber ou recarregar as nossas pilhas, a nossa bateria, aquilo que dizia os espíritos, que todos nós somos como pilhas elétricas. Quando vimos ao centro espírita e vimos carregar a nossa bateria, quando vimos à casa espírita para receber alguma coisa, termos a consciência daquilo que nos disse Jesus: a quem muito lhe for dado, muito lhe será pedido. E então aqui fica o nosso alerta a todos aqueles que nos visitam e que vêm a receber o tratamento e que devem vir a recebê-lo, mas não podemos deixar de lembrar, porque é obrigação nossa, duas perguntas fundamentais. O que faço eu com os recursos energéticos que aqui são dispensados a meu favor? O que é que eu faço com aquilo que venho a receber aqui? Isso torna-me melhor pessoa? Isso faz-me agir de forma diferente? De levar esta mensagem aos outros? De passar uma boa energia àquela que eu recebi, àqueles que estão à minha volta, àqueles que estão ao meu lado, àqueles que convivem comigo no trabalho, na casa? Recarreguei as pilhas. Como melhor posso eu usar essa energia no meu cotidiano? Lembrando sempre a passagem do Mestre que diz: a quem muito lhe for dado, muito lhe será pedido. E esta consciência deve ser tomada por todos nós, da responsabilidade de assumirmos um compromisso não somente conosco, mas também com aquilo que nos é confiado, com aquilo que nos é dado para podermos viver, para que possamos ser então, através dos ensinamentos da palestra, que é também uma ação de fluidoterapia, e também pelos recursos energéticos que são aqui dispensados a nosso favor, o que é que nós podemos fazer de melhor? Porque também, se nós dermos o melhor de nós, lembrando também o mentor desta casa, é dando que se recebe. Muitos de nós não sabemos ainda trabalhar com estes fluidos. Recebemos da espiritualidade, mas ela sabe e manipula esses trabalhos e essa força para todos nós. E isso deve-nos consciencializar de que esta ação medicamentosa a nosso favor é também um medicamento que nós devemos levar aos corações aflitos que estão à nossa volta. E nós não precisamos de fazer muito, não precisamos de falar, lembrando as palavras que eu disse, pela ação do pensamento e da vontade. Nós podemos irradiar para todo o ambiente pensamentos de amor e luz. Imaginemos que temos em casa uma pessoa difícil, que não é da mesma confissão religiosa ou da mesma prática espiritual que nós seguimos, mas que é difícil, é um temperamento difícil. Não vale a pena falar porque ninguém me ouve. Tenho um filho com dificuldade que nem quer saber destas coisas espirituais. No entanto, eu posso estar em silêncio com o meu pensamento, vibrando pensamentos de amor. Porque se tudo é fluido e se todo pensamento tem um poder magnético, nós estamos sempre a imprimir na atmosfera algo espiritual que com o seu tempo há de dar os seus frutos. Isto para aqueles que dizem que têm dificuldades no seu lar, que as pessoas não partilham das mesmas ideias e devem ser respeitadas, e nós não precisamos de confrontar as pessoas de forma direta, não precisamos tentar mudar as pessoas para aquilo que nós achamos que é muito bom. Nós reconhecemos que é bom, porque nós vimos, somos tratados, sentimos melhor, sentimos mais equilibrados. Mas não temos que, nem os outros conseguem sentir o que nós sentimos, porque a evolução espiritual é diferente, porque a vibração dos corações são diferentes.
Porque o fluido que está em cada um é diferente. O nível de consciência não é o mesmo. Então procuremos emanar para os ambientes estes pensamentos pela força e pela vontade de amor, de gratidão, de luz, de paz e harmonia. E tudo isto que acontece aqui na casa espírita não é então feito ao acaso ou de forma despreparada, não é? Nós, quando vamos ao médico, há sempre uma sequência de trabalhos que é feito. Ou seja, nós chegamos ao médico, o médico faz uma série de chamada ficha de anamnese, né? Um conjunto de perguntas que irá estabelecer um diagnóstico, em que nós apresentamos as nossas queixas, os nossos sintomas. Depois ele prescreve alguns exames, faz um diagnóstico. Posteriormente ao diagnóstico vem a prescrição, a receita, que nós, seguindo religiosamente, iremos obter a saúde. Isto é o que acontece numa consulta médica, não é? Mas falando no centro espírita, acontece exatamente algo muito semelhante. E isto nos atesta, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, no livro psicografado por Divaldo Franco. O livro chama-se Obra Loucura e Obsessão, que traz relatos detalhados sobre as barreiras vibratórias na recepção na recepção dos obsessores que acompanham os frequentadores à porta do centro espírita. Temos um outro livro, por exemplo, Grilhões Partidos, que aprofunda sobre a aura do indivíduo, que é lida em determinado momento à entrada do centro e que identifica de momentâneo as necessidades de que carece aquela pessoa que nos visita. Sueli Souba de Calda, do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela sintetiza explicando que o Centro Espírita funciona, como dizia a Isabel no início, como uma escola-hospital. Então, estas obras explicam-nos que à entrada do centro nós somos como secanizados. Como se fosse, isto parece-nos difícil de perceber, mas é literalmente assim que a espiritualidade descreve. É como se fosse uma pistola e nós somos secanizados à entrada do centro, que identificam as nossas necessidades e muitas vezes nós trazemos no coração aflições e não é aquilo que tem que ser tratado primeiro. Às vezes é tratado mais depressa algo que está identificado no nosso espírito do que aquilo que nós achamos que é necessário. E isso é aquilo que faz o médico na ficha da anamnese. Nós queixamos de uma dor de lado e às vezes ele vai dar uma medicação que não tem nada a ver para a dor que nós levamos, mas que depois vai fazer o efeito. Então esta questão é mesmo muito importante. Termos esta consciência de que uma pleia de benfeitores, de forma prévia, já preparou este ambiente, que está à nossa espera à entrada da porta, que preparou o ambiente e as vibrações para que nós possamos estar aqui dentro de forma harmoniosa e equilibrada. Termos esta consciência de que eles vieram antes para nos preparar o lugar e que estão aqui disponíveis para acolher aquilo que nós trazemos. Isto deve nos dar uma consciência muito mais plena e uma responsabilidade muito maior de que quando vimos, devíamos vir de coração cheio. E lembrando que este é um trabalho de conjunto, como eu dizia, às vezes nós trazemos connosco entidades que são aqui deixadas para serem posteriormente doutrinadas. E como nós vimos, todos nós temos em nós o magnetismo, o nosso fluido magnético, da qual a espiritualidade se serve para auxiliar aqueles irmãos mais endurecidos e que necessitam ainda desse fluido para poderem ser trabalhados e serem doutrinados. Então, muitas vezes nós vemos à casa espírita e vimos que vou lá tomar um passe, vou lá. Vejam a responsabilidade que nós temos e aquilo que a espiritualidade aproveita quando nós vimos para auxiliar aqueles que vieram por vontade para poderem sair do estágio vibratório ainda inferior em que se encontram. Às vezes nós vimos, e se nós tivermos esta consciência, se nós esquecermos às vezes um pouco as nossas dores e nos doarmos um pouco neste pensamento de que a espiritualidade se serve daquilo que nós trazemos para auxiliar outros,
nos dá muito mais vontade até de sair quando nós dizemos assim, hoje nem vou, hoje até estou bem, nem preciso de nada. É esta consciência que nos deve fazer então sair do lugar e percebermos aquilo que Francisco nos dizia. É dando que se recebe. Quando nós vimos aqui ao Centro Espírita e nos sentamos pela emanação do nosso pensamento a contribuir para o ambiente, nós estamos a auxiliar outros seres, outros fluidos, outras formas de vida que não são perceptíveis aos nossos olhos, mas que estão a caminhar juntamente e tal qual como nós estamos, no seu processo de evolução. Então nós vamos aqui estabelecer 4 momentos fundamentais neste dia de fluidoterapia de quinta-feira. Um primeiro momento é a entrada do templo. Podemos, a partir de hoje, sempre que entrarmos, nós podemos idealizar que alguém está ali a receber-nos, idealizar que está. Nós podemos não ver, mas está. Alguém que nos recebe e que usa um aparelho, se quisermos, um scanner, para nos escanear e ver quais são as nossas necessidades. E isto já nos consciencializa de uma forma completamente diferente da forma como entramos no centro. Um segundo momento é o amparo espiritual coletivo, em que, estando a ouvir a palestra, o nosso pensamento foge, às vezes o assunto até nem está a ser interessante, não quero ouvir a palestra, pode sempre emanar para o ambiente pensamentos de harmonia, de paz, de gratidão. E de quando nós agradecemos, os principais beneficiados somos nós mesmos. Um terceiro momento que será então o amparo individual do passe, e aqui é direcionado individualmente para cada um, identificadas as necessidades, feita a ficha da anamnese, feito o diagnóstico pelos médicos espirituais aqui presentes, que já estão a destinar aquilo que é o tratamento para cada um. Então, na hora do passe, esses benefícios são dispersados a nosso favor. E um quarto momento, e este, desculpem a sinceridade, eu vou ter mesmo que dizer, que às vezes, e contra mim falo, é um momento em que nós dispersamos, mas é um momento de igual importância, porque aqui é que está a ação medicamentosa. O medicamento, quando o médico prescreve alguma coisa, e alguns até trazem a sua água e levam-na para casa, esse é o medicamento que nós temos que tomar. Naquela água está depositado aquilo que cada um precisa para si próprio. E a fé nestes momentos é fundamental. Nós podemos não ver, mas a verdade é que a grande maioria, quando sai do centro, sai sempre melhor do que quando chegou. Sai sempre mais renovado. Portanto, alguma coisa acontece. Então, e aqui queremos lembrar a importância da nossa postura dentro da casa espírita. E é fundamental nós percebermos que, e às vezes alguns companheiros vão dizendo que gostavam de conversar mais um bocadinho, gostavam que houvesse mais confraternização. Não é o dia. O dia de quinta-feira, o dia de fluidoterapia, não é o dia para esses encontros. Porque isto é todo um trabalho espiritual que está preparado pelo plano espiritual. É um trabalho para nós e para outros que estão cá e que vieram cá para serem doutrinados. Então não é conveniente que as pessoas conversem muito em si, se possível não conversem nada. Não é conveniente o uso do telemóvel. Não é a altura para olharmos, ou para checarmos, como diz o brasileiro, as redes sociais. Não é a altura para vermos o WhatsApp, o Instagram. Se estamos cansados, se nos está a dar um pouco de sono, foquemos então no nosso pensamento, agradeçamos por aquilo que temos, pela vida em casa, pelo pão que temos, pelo trabalho, por aquilo que nos agasalha. Procuremos então ter esta consciência e este pensamento elevado. Procuremos ter o nosso coração sempre voltado para aquilo que é nobre, que é construtivo, porque daí resulta o maior benefício para nós próprios e para aqueles que nós trouxemos muitas vezes e que não podemos ver.
Nos processos de cura, como devemos compreender então o passe? Assim como da transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energia psíquica, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, no caso da transfusão de sangue, e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado dessa fonte primordial, que é Deus, das forças espirituais. É isto que acontece no passe. É quase como se nós tomássemos uma transfusão de sangue, em que as nossas energias são renovadas, a nossa força anímica, animal, a nossa força vital é restabelecida e equilibrada e direcionada para... Porque nós sabemos que temos um complexo de chakras, não aprofundamos muito o tema nessa área, e um pode estar em desalinho, e isso é identificado pela espiritualidade, e depois a energia que eles estão a dispersar a nosso favor é direcionada para esses chakras em desalinho. E então, por fim, como dizia, a ação medicamentosa. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água purificada para o doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? A água pode ser purificada de um modo geral, em benefício de todos, todavia pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Ou seja, isto é aquela água que nós podemos trazer, por exemplo, aqueles que normalmente trazem a sua garrafa, podem trazê-la para si, como podem trazê-la para um familiar. Imaginemos que o familiar não é uma pessoa que frequenta o centro, mas nós até queremos auxiliar aquela pessoa. Nós podemos trazer a água e podemos usar a água em casa para aquela pessoa, sendo tratada para aquela pessoa. De modo geral, a água pode ser tratada para todos, em modo em particular, mas isso compete às entidades espirituais saber qual é a necessidade de cada um. Então, meus amigos, que estes conceitos e que esta palestra nos possa dar mais consciência de quando vimos à casa espírita. Que o façamos de uma forma mais responsável, tendo sempre presente tendo sempre presente as entidades que prepararam este banquete para cada um de nós e tendo sempre presente também a responsabilidade daquilo que recebemos. Não podemos ser mais os mesmos recebendo mais energia. Ou seja, se algo nos dá mais energia, nós temos que mudar alguma coisa em nós. Que tenhamos esta coragem então de assumir a nossa responsabilidade, quer durante o tratamento, quer após o tratamento espiritual. Era isto que nós trazíamos para hoje.